Olá a todos, vamos ver neste vídeo aqui uma análise, uma comparação entre o Bukele, lá de El Salvador, e o Jair Bolsonaro, nosso ex-presidente. Então aqui, pessoal, eu gostaria que as pessoas apreciassem essa observação e essa análise, não pelo ponto de vista ideológico ou político, mas pelo ponto de vista técnico, né? Então vamos falar de coisas técnicas. Por que que as coisas não são iguais? Por que que não dá para comparar uma situação com a outra? Porque política, como eu deixei escrito ali, política é matemática, é maioria, é números. Então, sem base, ninguém pode governar um país, como foi o caso do Bolsonaro. Sim, o nosso Congresso ele é bicameral, ele tem Câmara e Senado, então é muito difícil se fazer algum tipo de política sem o apoio dessas casas, né? E nós temos no Brasil o presidencialismo de coalizão. O que é isso? É o presidencialismo aquele do acordo, das alianças, né? As pessoas precisam fazer todo tipo de acordo, de pactos com os partidos, com diversos partidos, não interessa se é centrão, se é direita, se é esquerda, se é extrema esquerda, nós temos mais de 30 partidos no Brasil, então quem vai governar tem que fazer esse pacto, essa coalizão, porque o nosso sistema, pela nossa Constituição, é assim que funciona, infelizmente é assim. Então é muito diferente daquele caso lá do El Salvador, lá do Bukele, que lá ele tem um congresso diferente, é unicameral, só tem um parlamento lá, deputados, só tem isso, e ele tinha maioria no congresso, ele tem maioria, 70% do congresso apoia ele. O país é bem pequenininho, é menor que o estado de Pernambuco, tem 21 mil quilômetros quadrados, é um paísinho pequenininho, até menor do que muitos municípios brasileiros, e tem 6 milhões de habitantes, um pouquinho mais, como se fosse a população da capital do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro capital. Então é bem pequeno e não tem esse negócio de coalizão lá, acordo, aconchavo, compra de parlamentar, não tem isso aí, como tem aqui. Então é muito diferente. Então as pessoas têm que parar para ver o aspecto técnico disso aí, que eu vou tentar esclarecer rapidamente aqui, só para a pessoa ter uma noção, né? De como é que as coisas funcionam lá e aqui. Então, Bolsonaro e Bukele, é aquela falácia do homem corajoso, nada disso. No Brasil, tem gente que vive dizendo, e vejo nas redes sociais, dizendo que ele era frouxo, que ele falhou, que ele faltou coragem, que ele não fez aquilo que o Bukele fez em El Salvador, mas vamos comparar, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Vamos desmascarar essa bobagem aí e ver o que realmente acontece. Então, como eu disse, El Salvador, o Congresso é unicameral, né? Só tem uma casa legislativa, não tem Senado. Já o Brasil tem esse problema de Câmara, Deputados e Senado Federal. E a população deles lá é bem pequenininha, a nossa aqui é 50 vezes maior do que a população deles lá, e o estado é gigante, nós somos um país continente, né? Bom, isso faz toda a diferença, né? Então o Bukele, ele foi eleito em 2019, assim como o Bolsonaro foi eleito naquele mesmo período, né? Mas em El Salvador tem uma eleição no meio do mandato, que faz uma eleição de meio mandato, que é um resultado que tem. Em 2021, ele conquistou 70% da Câmara, da Assembleia deles lá. Então ele passou a ter todas as maiorias possíveis, né? No Brasil, pessoal, a maioria, em 2018, Bolsonaro se elegeu só com 12% da Câmara, que seria 62 deputados do PSL, que era dele, e 7% do Senado, que daria 6 senadores do PSL, ou aliados, né? Então, isso aí é insignificante. Ele começou o governo sem base nenhuma para fazer qualquer coisa sozinho. Ele dependia totalmente do Congresso, né? A parte dessa base do Bolsonaro ainda traiu ele, né? Tivemos vários deputados que traíram o presidente e que se venderam para a esquerda. Então, para entender como funciona esse jogo aqui no Brasil, nós temos que olhar que a maioria simples de uma votação é 50% mais um. E a maioria absoluta também é do mesmo modo, só que a maioria absoluta, vou tentar explicar, por exemplo, o Senado tem 81 senadores, a maioria absoluta dos senadores são 41, né?
E a maioria dos deputados é 257. A maioria dos deputados, que é a metade dos 513. Aí seria a maioria absoluta. Como numa sessão o quórum nunca é completo, sempre é menor, sempre vai dar a maioria simples, né? Que é a maioria dos presentes ali. Bom, são necessários, então, para aprovar uma PEC, que é uma emenda constitucional, por exemplo, 3/5 dos membros do Congresso e do Senado. Então, seria 3/5 dos deputados, são 308 deputados. 3/5 dos senadores, são 49 senadores. Bom, é muito difícil reunir esse pessoal para aprovar qualquer projeto. E para aprovar um impeachment, por exemplo, de um ministro do STF, seria necessário 2/3 do Senado, que seriam 54 senadores. Isso é impossível. Tanto é, haja visto que quando eles nomearam 2 ministros do STF, 54 deputados votaram no cara. Então, não dá para dizer que os caras também não são de esquerda. É muito difícil. Bom, 308 deputados, que seriam 3/5 da Câmara, e 49 senadores, que são 3/5 do Senado, sem isso aí o Bolsonaro jamais poderia aprovar uma PEC, como de fato não aprovou, para mudar, por exemplo, o judiciário, mudar alguma coisa, né? Trazer algum tipo de reforma que fosse beneficiar a população. E não poderia jamais abrir um pedido de impeachment, né? Não tinha condições, porque não tinha quórum para isso. E mesmo que aprovasse uma PEC, o STF derrubaria, usando as interpretações Frestilha, aquela cláusula pétrea, como o ministro Gilmar Mendes fez para anular a redução de imposto. Aí ele alegou direito à vida, direito à educação, direito a não sei o quê, e aí ele anulou. Então, eles desvirtuam as coisas. Isso aí não é tecnicidade de direito. Imagine o Bolsonaro, por exemplo, ele tinha um judiciário ativista e aparelhado pelo PT desde o início do mandato dele, né? E em 2020, só para ter uma ideia, o ministro Fachin, do STF, autorizou uma ADPF proibindo operações policiais nas favelas durante a pandemia. Isso aí perdura até hoje. Uma medida que notadamente dificultou o combate à criminalidade, às organizações criminais lá no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, o pessoal acha que o Bolsonaro simplesmente poderia chutar a porta, resolver tudo na marra. Mas não dá, pessoal. Não é assim que funciona. O Brasil é um país continental, um judiciário muito forte, aparelhado, uma Constituição que não coíbe o ativismo judicial, uma Constituição monstruosa, grande, muito complexa, que não permite nada disso. Ela foi feita pela esquerda, não podemos esquecer disso. Então, em 2020, o Bolsonaro ficou politicamente fragilizado com a pandemia. O Moro saiu do governo atirando, explodindo, uma crise política sem precedente, a mídia hostil 24 horas por dia atacando o presidente, a OAB inimiga, e toda a esquerda em cima, judicializando tudo. E ele correu o risco real de impeachment. Inclusive foram protocolados, se não me falha a memória, 18 pedidos de impeachment pela esquerda, deputados de esquerda contra ele, e não tinha como segurar isso. Então a coisa foi rolando. E a única saída do Bolsonaro foi optou pela forma de alianças com o Centrão para garantir a governabilidade. Não tinha mais governabilidade e não cair, porque estava pendurado por um fio de cabelo. E isso é governo de coalizão, que se chama. Isso não é covardia, é apenas uma sobrevivência política, se agarrar no que tem, né? Sem base parlamentar, sem chance de governar. Ninguém governa sem base. Então, Bolsonaro, se ele tivesse a supermaioria, 308 mais 54, ele poderia buscar o impeachment de um ministro, ou vários ministros, como Alexandre Moraes, Barroso, Toffoli, Fachin, Carmen Lúcia, sei lá, apontados pelos críticos aí como por suas decisões controversas, às vezes contra a Constituição, censura prévia, ativismo político, inquéritos ilegais. Então, uma infinidade de coisas que eles fazem. Prisões de pessoas, perseguições. Depois de um impeachment e de um judiciário equilibrado, ou mais retornando às suas origens, poderia então aprovar todas as leis que ele quisesse de segurança pública,
como destinar 10 bilhões para construir presídios no Brasil, de segurança máxima, 70 bilhões por ano em salários de treinamento, equipamento para as polícias, permitia a derrubada de aeronaves não identificadas no espaço aéreo, 1000 coisas que poderiam ser feitas se ele tivesse poder. Mas sem a base parlamentar necessária, o presidente Bolsonaro não tinha como fazer nada, como fazer isso. E ele nunca teve o Congresso na mão, é mentira que disseram que ele tinha, nunca teve o Congresso na mão, ele governou os inimigos permitindo que ele fizesse alguma coisa, né? Diferente do Bukele, que em 2021 ele conquistou a maioria absoluta lá no parlamento deles e consegue governar do jeito que ele quer, né? Não é que ele seja valente, é que ele tem apoio, é diferente. E lá o país, como eu disse, pequeno, né? Fácil de fazer esse tipo de manobra. Portanto, não dá para culpar o Bolsonaro, chamar de frouxo, de covarde, isso, aquilo, não adianta. Ele governou do jeito que pôde e com aquele Congresso que o povo elegeu. Quem elegeu aqueles 54 senadores de esquerda e aqueles centenas de deputados lá como os tiririca da vida, foi o povo, então não tem o que fazer. Ou o pessoal se conscientiza e escolhe melhor, ou então nós temos lascada. Então a maioria da esquerda, os omissos e os comprometidos ideologicamente, como são alguns senadores, e nós temos ali mais de 30 partidos de esquerda no Congresso e múltiplos interesses, muitos interesses ali, as coisas não andam, muito lobby, a coisa não anda, né? Se não tiver maioria, não governa. Então, política é matemática, como eu disse ali. Sem base não adianta ter coragem, não adianta ser machão, não adianta discurso, meme, não adianta nada. Sem base não vai. Então, se você acha que o problema é falta de coragem, é hora de rever o conceito, estudar, ler os livros que eu vou indicar aqui na descrição. Sem 308 mais 54 não tem reforma de judiciário, não tem impeachment de ministro, não tem nada. Só perseguição e na verdade, só lacração. É isso aí que eu expliquei para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Peço a todos que, por favor, se inscrevam, ou dá um like, ou dá um dislike, né? Porque isso aqui é importante. Vou deixar esse livro aqui para vocês verem, ó. Pandenologia, Psicopatas no Poder. Esse livro vocês acharão no Google de graça em algum lugar, ou compram na livraria. Vou deixar na descrição direitinho. Vou deixar também um filme muito interessante para as pessoas verem, né? Procurem. Eu vou deixar um site que tem filmes de graça, né? Não é o YouTube, é um site. Então vocês vão ali, né, naquele site, né? E Universo Flix. É só entrar lá e procurar o filme de acordo com o ano, de acordo com a indicação que eu faço aqui. Então tá, pessoal. Muito obrigado. Um abraço a todos.